aconteceu esse verdadeiro show de horror, né, cara? É um bagulho... Eu não sei se é verdade, mas eu vi uma galera falando que eles estavam até discutindo quem faz mais pontuação no golfe. Isso, teve esse momento. Tipo, eu não vi esse momento. Eu vi, Que é a coisa mais de branco rico de isso, discutir, né? né? Caralho, Tipo, mano. Eu vi em algum momento, porque eu tava lá assistindo outras coisas e deixando aqui na segunda tela o debate. Em algum momento eu me pego o Biden falando sobre o peso do Trump. Não, porque seu tamanho não é esse, o tamanho é esse. E o Trump falando, você faria um teste de cognição básica? Então, porque o Biden demonstra sinais ali de uma demência, não sei qual é que é. Um negócio horroroso, assim. Vi um pouco da questão da imigração, um pouco do Biden acusando o Trump de tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, o Trump se defende. Muito ad hominem e muito show de horror. E aí eu queria saber de vocês, porque eu tenho visto um pouco essa especulação sobre uma eventual vitória do Trump. O que isso, por exemplo, qual seria o impacto disso no conflito ucraniano do momento? Assim? Dá para acreditar que os Estados Unidos vai chegar muito mais pesado no apoio e tudo mais? Como funciona isso? Ó, eu vou começar pelo debate em si. Certo. Né? Primeiro, eu achei o formato do debate muito problemático, porque assim, foi o primeiro debate desde 88, 1988, que não foi organizado por uma organização, uma ONG, que se chama Organization for Presidential Debates. Foi organizado diretamente pelas campanhas, porque ambos os candidatos boicotam essa organização. Olha aí. E foi o segundo debate televisionado da história dos Estados Unidos que não teve público presente, não teve claque. Isso é bom. Mas assim, a moderação do debate, a atividade do debate, ela foi muito passiva. Né? Eles combinaram que o microfone seria mutado, para impedir que um ficasse berrando na cara do outro. Beleza. Mas assim, vários momentos não se respondia a pergunta que foi feita e se retomava o assunto anterior. Sabe? Não, antes de eu responder isso, eu quero voltar no que ele falou e babá. Ou então, mesmo com o microfone mutado, você via vozes no fundo e, principalmente, você não teve nenhum tipo de fact-checking ao vivo. Então, assim, foi um festival de groselha o debate. Teve um momento que... Vou falar o óbvio primeiro, né? O Trump, ele consegue mentir com uma naturalidade que é muito bizarra. Porque ele mentiu sobre todos os índices econômicos do governo dele. Ele mentiu sobre... Né, ele não mentiu, né? É a negação pública, né? De que ele teve um caso com a Stormy Daniels. Né, inclusive, foi a primeira vez que o termo... Segundo o New York Times, foi a primeira vez que o termo porn star foi mencionado num debate. E foi dito pelo Biden, dos né? Estados Unidos. Surreal. Então, assim... Mas o Biden também. O Biden, ele em um certo momento falou, não, porque a Border Guard me apoia, né? A Border Patrol me apoia. E aí os caras foram lá e postaram assim, tipo, o sindicato dos caras. Não apoiamos Joe Biden. Pra quem quer um fact-check ao vivo, não apoiamos Joe Biden. Caralho. Foi constrangedor. Sim. Então, assim... E os moderadores foram muito passivos. Então eles deixavam, tipo, a pergunta ficar de lado, deixavam o festival de mentiras, né? Havia até um problema, parecia que havia um problema estrutural ali, que eles faziam uma pergunta, às vezes, super objetiva, o candidato respondia da maneira como um político faria, mas levemente objetivo, e aí eles falavam, o senhor ainda tem 90 segundos. E eu ficava, nossa, que coisa estranha, sabe? Ficava uma coisa meio aérea. Então, o problema são os imigrantes e você é velho e bababá, entendeu? Aí teve esse momento surreal do golfe, porque começou com o Trump dizendo, o Biden dizendo que o Trump mente sobre tudo, mente até sobre o seu próprio peso. Certo. Aí então o Trump virou e falou assim, não, eu não minto sobre o meu próprio peso, inclusive eu tô ótimo, inclusive eu ganhei 2 torneios de golfe. Ele falou isso. Aí o Biden virou e falou assim... não, o Trump falou, eu já desafiei o Joe Biden para jogar golfe comigo, e ele não aceita. Mano. A Biden falou assim, eu aceito se você carregar seus próprios tacos, Mano. porque o meu handicap é o melhor da história da Casa Branca. Aí começou uma competição de tipo de tamanho de piroca, só que em golfe. E assim, foi o que o Matias falou, cara, golfe é o esporte mais... de velho branco deslocado da realidade. Elitista. É um esporte que usa uma área enorme para o lazer de pouquíssimas pessoas, é extremamente antiambiental, porque ele
devasta a floresta, planta uma grama que necessita de litros e litros de água, que usa corante muitas vezes, então aquela coisa de, olha só, perto do buraco a grama é um tom diferente, porque é corante, porra, sabe? Então, o green. É um esporte completamente antiambiental, além de ser chato. Tipo, né? Mas enfim, se você gosta de golfe, meus pêsames. Reclama aí no chat. A única memória que eu tenho de golfe... É uma do Sandler. Não, porra, Happy podia Gilmore. ser, mas é o começo do Space Jam. Também. Sim. Então, Michael Jordan, acho que ele é um dos Ele únicos... quebra um pouco. Ele adora golfe. Sim. Né? Ele adora apostar. Ele adora postar enquanto joga golfe. Então, assim, o debate foi muito problemático. E aí o que acontece? Por que o debate gerou esse alarme todo? Né? O Joe Biden, eu acho que assim, na última eleição, 10 pessoas queriam votar no Joe Biden. As outras dezenas de milhões falaram, vou votar nesse cara porque eu não quero que o Trump ganhe. Sim. Só que ao mesmo tempo, então é uma coisa que a gente repete no programa toda hora, que as pessoas subestimam e ficaram... As duas pessoas mais votadas da história dos Estados Unidos foram Biden e Trump nas últimas eleições. A capacidade de mobilização do Trump é gigantesca, ela é quase inexplicável. E o Biden precisou de uma mobilização ainda maior para conseguir derrotar esse cara. E hoje, o Joe Biden já perdeu parte do eleitorado que ele teve naquela época, especialmente parte do eleitorado jovem e não branco, que fala assim, pô, se for pra ficar jogando bomba na Palestina, bomba em Gaza, o Trump vai fazer a mesma coisa, então nem vou sair pra votar. Porque A própria política migratória mudou muito pouco, assim, né? Teve aquele desastre que foi a Kamala Harris, né, que é a vice-presidente, ir para a América Central e falou, não venham para os Estados Unidos. Tipo... E tem um cálculo importante que é o seguinte, não é que o cara nos Estados Unidos ele precisa falar, puta, entre Trump e o Biden eu voto em quem? Ele pode olhar e falar, putz, entre o Trump e o Biden eu vou ficar em casa assistindo futebol americano. Sim. Eu vou ficar em casa jogando PlayStation. Sim. Jogando videogame, não é publi. Os caixistas Sony vai ficar paga nós. Sony paga nós. Sony paga nós. Então, assim, o Joe Biden, o único ponto positivo dele, basicamente, é não ser o Trump. E aí o que acontece? Você já tinha um debate 4 anos atrás que piorou sobre a saúde dele, tanto física quanto mental. Né? Então ele estaria já senil, ele estaria debilitado e tal. Então o Joe Biden tinha basicamente uma tarefa nesse debate. You had one job, Joe. Era se apresentar como um ser humano funcional que não era o Donald Trump. E ele não conseguiu fazer falhou isso. muito. Ele já começa com uma voz super fraca. Ele fala que nem o Sr. Burns, né? Ele fala assim, Lodi, ele no debate... Não, ele já começa com... desse Aí jeito. os bombeiros democratas plantaram nas redes sociais, não, o Joe Biden tá com a voz assim porque ele tá resfriado. É verão nos Estados Unidos e tava tendo uma onda de calor em Washington. Assim, Só se for o ar-condicionado. E assim, ele falava, ele se enrolava todo na fala, ele foi 2 vezes interrompido pelo cronômetro, porque ele não conseguia processar o raciocínio dele direito. Meu Deus. A fala debilitada, e principalmente, e isso é uma coisa que eu acho que pouca gente focou, a CNN manteve quase o tempo inteiro as 2 câmeras, uma no Trump e uma do Biden. Enquanto o Biden falava, o Trump dava aquele show dele de sempre. Né? De fazer caras e bocas. Enquanto o Trump falava, o Biden ficava com um olhar Vazio. Distante, pro nada, completamente passivo. Sabe? Nossa, mano. Então, assim, o negócio foi tão alarmante que as casas de apostas, que antes estavam 52,48% pro Trump, foram parar em 64%. 36, Caralho. sabe? A gente já falou aqui, né? O melhor lugar pra você ficar olhando lá, ó. É onde a galera tá Vai lá na postando, lá casa. eles estão colocando E dinheiro. aí começou um debate dentro do próprio, segundo, né, a imprensa dos Estados Unidos, o próprio Partido Democrata meio que ligou um alarme. Para mim, o maior recibo sobre esse problema, e é engraçado porque tudo que eu tô falando agora eu vou repetir daqui a algumas horas. Né, É uma prévia aqui, ó. Vamos a Spoiler. spoiler. Pra mim, o maior problema, o maior recibo dessa crise foi a Kamala Harris, a vice-presidente, na CNN depois do debate. Porque os caras começaram a falar, Kamala, o que você achou do debate? Não, foi ótimo, o Biden foi super bem, foi muito legal, blá, blá, blá. Aí os caras começaram a pressionar, falar, tipo, meu, você assistiu o mesmo negócio e tal?
Aí o Anderson Cooper, ele acho que ele usou o termo correção de rota. Ele falou assim, você não acha que seria o Partido Democrata pode cogitar uma correção de rota? Ele não usou nenhum termo explícito, sabe? Tipo, chuta esse cara daí. A Kamala Harris, ela ficou claramente incomodada com a pergunta. Ela disse, eu não vou ficar aqui discutindo os últimos 90 minutos. O que importam são os últimos 3 anos e meio, sabe? Então, assim, ela ficou claramente incomodada. Isso é um recibo pra mim. Sim. E o Partido Democrata, de fato, ainda tem um pouco mais de 2 meses até a convenção. Dinheiro não falta, tá? É a campanha presidencial que mais arrecadou fundos nessa altura do campeonato na história. Sim. Caralho. Tá? Então o Partido Democrata pode eventualmente cogitar uma nova candidatura. Caralho, seria interessantíssimo. Porque assim, a grande questão é que isso tem que partir do Joe Biden. Porque se Ele o larga Partido o osso. Democrata passar por cima dele, isso vai pegar muito mal. Sim. Tá? Então, eu até tuitei isso, eu falei, o Joe Biden deveria deixar dar uma semana, fazer um pronunciamento, falar assim, olha, atendi com peso no coração, eu atendo os pedidos amorosos da minha família, sabe, da minha esposa, do meu filho, tá? Qual deles? Não o Hunter. É, né? o Hunter não pode vai falar atender do os Hunter. pedidos De dele. não concorrer à reeleição, sabe? Então, vou abrir caminho para uma nova liderança. Eu até usei essa expressão no carro vindo para cá, pass the torch, Pass né? the torch. Que é uma expressão que os Estados Unidos adoram. Né? Porque é isso, ele corre o risco de nessa insistência, não sei se por ego, não sei se... Enfim, ele levar o partido inteiro junto. Sim. Porque Caraca. se a eleição fosse hoje, o Donald Trump ganhava tranquilamente. Ganhava. É. Sim. Não necessariamente, porque primeiro, o eleitorado, e isso a gente falava já na última eleição, quando o Trump perdeu. A capacidade de mobilização do Trump é muito grande. O Trump tem um eleitorado fiel. Os eleitores do Trump, vamos lembrar, há 8 anos atrás, eles foram votar na Flórida sob suspeita de furacão, Sim. Meu Deus. entendeu? Você pode achar doente, você pode achar coisa de maluco, mas é um fato político que você tem que lidar. Sim. O cara que assistiu o Joe Biden ontem, hoje, ele ia falar, irmão, puta, tenho lição pra fazer, vou assistir o Cauê Moura, não vou votar não. E nesse Outra aspecto que coisa. o Felipe falou, né, dessa fidelização do eleitor do Trump, é uma questão personalista. O eleitor do Biden, ele tem um compromisso maior com o Partido Democrata Sim. do que com Porque a figura, Sim. e também esse rechaço ao próprio Trump, né? Sim. Então é relevante esse poder de mobilização do eleitorado do Trump. A questão daí é que como funciona, né, o sistema eleitoral estadunidense, é que só isso também não é necessariamente suficiente, porque tem a questão dos colégios eleitorais, né? Então, justamente o público o eleitor mais radical do Trump, ele está nas regiões onde o Partido Republicano costumamente ganha há mais de 60 anos, né? Sim. Tem um outro fator nessa eleição, que é o maluco do Robert Kennedy. Né? Que eu digo maluco porque ele é um antivax e tal, mas que assim, ele promete ser o candidato de terceira via com melhor desempenho desde 92. As intenções de voto dele estão girando em torno de 8%, quase 10%. Eu não sabia. Obviamente ele não vai vencer, mas ele pode, em algum swing state, né, esses estados do colégio eleitoral que são decididos por muitos poucos votos, ele pode acabar influenciando. Influenciando o resultado, Tá? com certeza. Principalmente no norte. O Parrott, em 92, ficou 20 anos um debate se ele não teria roubado a reeleição do Bush pai. Aí só em 2016, acho, que um matemático criou um modelo lá de, enfim, Sbrubbles, que falou, olha só, mesmo se ele não tivesse sido candidato, o Bush pai não teria sido Porque reeleito. a rejeição foi muito grande. Porque o aumento do imposto e tal, que é citado naquela grande obra audiovisual de época, Fresh Prince of Bel-Air. Né? Quando a Hillary fala, mas o presidente falou 100 novos impostos. E aí o tio Phil fala, não, mas esse imposto é antigo. E aí o Will vira e fala, e ele mentiu. Então, assim... Então tem esse fator também, essa terceira candidatura. Só que hoje tudo indica uma reeleição do Donald Trump. Sim. E aí, entrando agora sim na O sua que pergunta, seria algo que não ocorre desde o final do século XIX, né? Quando o Grover Cleveland, ele tinha, né? Até estava colando aqui, né? Ele foi eleito, né, em 1884
ele perde a eleição. Não, ele foi eleito em em 84, ele perde a eleição de 1888 e ganha a eleição de 1892 contra o Benjamin Harrison, que havia ganhado dele na eleição anterior. Caralho. Cara, olha que doido, né? Porque aqui no Brasil, o Bolsonaro é inelegível. E nos Estados Unidos você tem o Trump, ele estava incentivando a invasão do Capitólio, literalmente, falando, vão todos para lá e tudo. E o cara tá prestes a ser eleito. Não, ele foi condenado criminalmente por fraude fiscal. Sim. E o Biden demorou 44 minutos para trazer isso no debate, sabe? Quando deveria ter sido um dos primeiros assuntos. Do tipo, olha só, oi, boa noite, meu nome é Joe Biden e hoje eu vou debater com esse cara condenado criminalmente. Sim. Sabe, o primeiro... Então, assim, o Joe Biden estava completamente passivo. Ele teve um lampejo no final, quando a jornalista perguntou pro Trump se o Trump aceitaria os resultados da eleição. E aí o Trump falou, se a eleição for justa, eu vou aceitar, porque ano passado, no outro foi fraude e tal. E aí o Joe Biden virou e chamou ele 2 vezes de whiner, né, de chorão, que não sabe perder. Mas é isso. Yes, I